quero falar de um assunto que eu não chamei ninguém para conversar. Eu, na verdade, não sei quem que eu vou chamar para conversar comigo sobre isso, porque o assunto é luto. E eu queria escolher uma pessoa que falasse exatamente assim, sabe, essa coisa das fases do luto, como lidar. Porque assim, todo mundo fala o seguinte, ó, tá, o luto tem essa fase, é assim que funciona, para quem está vivendo o seu luto. Mas e para quem está em volta, que também está vivendo esse luto, porém não tão intensamente quanto a pessoa que estava diretamente ligada, né? Então a gente fala de uma mãe que perdeu um filho, de uma esposa que perdeu o marido, de um filho que perdeu sua mãe ou um amigo, um namorado, enfim, pessoas, sabe, que simplesmente a gente deixa de conviver com elas. Não sabe, né? A gente não sabe mais assim como é que vai ser sem essa pessoa. Então, será que dá para você falar depois de um tempo para uma mãe que perdeu o filho, por exemplo, você tem o direito de falar para ela assim, ó, já passou, tá? Um tempo aí, vamos virar essa página, vamos superar, vamos cuidar da vida? Dá para falar isso para uma mãe que perdeu seu filho? É possível? Gente, uma coisa, existe superar? Dá para superar a morte de um filho? Eu acho que toda perda dói muito. Mas a morte de um filho, ela é diferente, porque ela não está na ordem natural das coisas. Perder o pai, eu perdi meu pai, tem 25 anos que eu perdi meu pai. E sempre que eu me pego pensando nele, eu choro muito. Eu sinto saudade, eu fico pensando hoje, como está a minha vida? Eu queria tanto dividir com ele, eu queria tanto mostrar para ele, eu queria que ele tivesse conhecido os meus filhos. Ele não conheceu os netos. Eu queria perguntar para ele algumas coisas, sabe? Opiniões sobre o que a gente está vivendo, a vida que a gente leva hoje, as conquistas que a gente tem. Eu queria dividir com ele, eu queria mostrar para ele, olha aqui, pai, que legal, olha o que aconteceu com a gente, olha, pai, né? Eu casei, eu me separei, eu tive filho, eu casei de novo, tive outro filho, e cadê meu pai? Então, assim, eu superei a perda do meu pai? Será que os meus irmãos superaram a perda do nosso pai? Minha mãe perdeu o marido. Ela superou essa perda? Eu não sei, eu não sou especialista. E não tenho a menor, assim, dimensão do que é perder um filho. Mas, no caso do meu pai, que foi a pessoa mais próxima de mim que eu perdi e que me doeu muito, eu também perdi minha avó, eu perdi duas amigas muito queridas. Eu acho que não existe a palavra superação quando se trata de morte, quando se trata desse tipo de perda. Eu acho que a gente supera quando a gente perde o emprego, quando a gente leva um fora do namorado, uma traição do marido, enfim, né? Esse tipo de coisa a gente pode até superar mesmo, né? Porque uma doença, né? A gente curou, superou, né? Agora, a morte não se supera, porque você não, né, não põe nada no lugar, nada substitui aquela perda, você não recupera mais aquela pessoa, você não é mais a mesma pessoa, né? Então, essa palavra superação para morte, eu acho que ela não cabe. Se eu estiver falando besteira, alguém me corrige, porque para mim, eu acho que a gente, quando perde uma pessoa muito querida,
a gente reorganiza a vida, mais ou menos ali, vai juntando, né, os cacos e vai reorganizando a vida mais ou menos do jeito que dá. Isso não é superação. Eu acho que a superação, ela cabe em outras situações. Isso daí é assim, a gente simplesmente continuar, viver, sem superar mesmo, porque superar não vai. Mas a vida não para, né? A vida não para porque alguém morre. A vida parou aqui para aquela pessoa que morreu, né? Então, e pra gente que fica o quê? Fica a saudade, fica o buraco, né? Aquele vazio, aquele silêncio, fica o nada. Agora, para uma mãe que perde o filho, eu não sei nem o que dizer, porque aí não cabe mesmo, né? Superar. Se eu, depois de 25 anos que eu perdi meu pai, eu refiz minha família, né? Na verdade, eu fiz a minha família, casei, tive filho e tal. Saí de um trabalho, fui para o outro, mudei de cidade, né? Minha vida seguiu. Enfim, mas e a perda de um filho, né? Você vai fazer tudo isso, mas você vai fazer isso com nível de angústia, imagino eu, pelos casos que eu andei vendo, sabe? Podcasts de mães, né, que perderam seus filhos. Eu tenho uma pessoa muito querida, próxima, uma pessoa da minha família que perdeu o filho e que eu acompanho meio à distância, porque a gente não mora na mesma cidade, mas a gente se fala muito. E eu acompanho e eu fico pensando no filho que ela perdeu. Eu às vezes paro, às vezes não, direto. Eu não acredito. Eu falo, não, ele não é possível. Morte não combina com aquele menino naquela idade, né? Cheio de vida, cheio de futuro, cheio de coisas para fazer, para viver, para descobrir. E dói tão forte. E eu tenho um filho da mesma idade. Eu não consigo nem me colocar assim, mas nem um pouquinho no lugar. Não chega, não alcança. A dor já dilacera aqui, sabe? Só de pensar. Então, como é que a gente faz, né? Como é que a gente que está em volta de quem está em luto deve agir? A única coisa que eu acho, né? Que a gente não pode fazer, porque simplesmente a gente não tem o direito de fazer, é cobrar essa tal dessa superação. Ó, tá na hora de superar, hein? Já deu, ó, já passou tanto tempo, bora cuidar da vida, né? Não dá pra falar isso. A gente não sabe, é assim, medir a dor, né? Medir a dor do outro. A gente não consegue medir nem a nossa. Ah, eu quero medir a dor do outro. Ó, já parou, hein? Já deu, tá? Vira essa página. Então, quando alguém fala isso para uma mãe que perdeu o seu filho, eu fico pensando assim, olha, quem tá em luto, vive, principalmente esse luto de mãe que perdeu o filho, quem tá em volta tem que ter a seguinte noção, olha, aquela mulher ali, aquela mãe que perdeu aquele filho, ela carrega uma dor com ela. Ela não vai deixar essa dor dentro de uma caixinha, de uma maletinha dentro da casa dela, para não incomodar você com a dor dela. Ela não vai conseguir ajudar muito as pessoas que estão à volta dela, ajudar assim emocionalmente as pessoas que estão à volta dela, porque ela emocionalmente precisa ser acolhida. Ela emocionalmente precisa ser cuidada, tratada, sabe? Aconchegada. Então, exigir que uma pessoa dessa faça
esse acolhimento, com as pessoas que estão em volta, porque as pessoas cansam do sofrimento da pessoa. Tive uma amiga que levou fora do namorado. E isso também já aconteceu comigo, tá? Mas eu vou citar a amiga. Ela levou fora do namorado, era um namorado que ela era, assim, muito apaixonada. Louca por ele. E aí, depois de um tempo, ela demorou muito, sabe? Com aquela necessidade diária, constante, de falar desse assunto. Falar do namorado, da atual do namorado, do ex, né? Do porquê da separação, o que ela podia ter feito, o que ele podia ter feito, enfim, todos os detalhes, né, desse negócio da separação. E enquanto ela não esgotou 100% essa necessidade dela de falar do assunto, ela não parou de falar. O que aconteceu com as pessoas em volta dela? As pessoas se cansaram. Pô, a gente encontra a fulana, ela só fala disso, ela não tem outro assunto. Então, assim, eu acho que ela também viveu um luto, foi uma perda, mas essa perda ela conseguiu superar. Por quê? Porque ela consegue colocar outra pessoa no lugar desse ex que ela perdeu. E aí depois ela vai ainda dar graças a Deus, ela fala, nossa, que bom que ele terminou comigo, porque aí eu pude conhecer uma outra pessoa. Eu sofri, mas olha, agora eu tô bem. Tô com outra pessoa, isso é superação. Aí ela esquece. Ela até agradece, vai, graças a Deus, sofri, mas que bom. Só que aquele momento ali que ela ficou falando, repetitiva sobre o assunto, porque ela precisava esgotar o assunto, ela ficou chata para muitas pessoas, e muitas pessoas não aguentavam mais encontrar ela, porque era sempre o mesmo assunto, era sempre a mesma conversa. É isso. Agora você imagina uma mãe que está em luto e que também tem essa necessidade de falar do seu filho, falar das lembranças que ele deixou, falar das circunstâncias dessa morte, do que ela está sentindo, de como está o dia a dia dela. Ou seja, a vida dela toda agora gira em torno desse luto, dessa perda. Ela vai falar. Então, eu acho que quando a gente está ali no meio, né, familiar ou muito íntimo da convivência dessa pessoa, eu acho que o mínimo, sabe, o mínimo que a gente tem que fazer é acolher, é ouvir, é não achar que ela tá chata, é não se importar porque ela vai ser repetitiva, porque ela vai falar, sabe por quê? Porque ela não vai superar isso. Porque ela não vai conhecer alguém que vai se tornar mais importante do que essa pessoa que ela perdeu. Porque essa pessoa que ela perdeu vai ser eternamente a pessoa mais importante da vida dela. O que pode fazer com que ela se sinta um pouquinho mais aliviada, aconchegada, eu acho que é o apoio familiar e Deus. Fé. Fé de que um dia ela vai encontrar esse filho. Fé de que um dia vai acontecer esse encontro na vida eterna. Bom, pra gente que crê. Então, assim, eu queria ouvir de algumas pessoas que ou viveram, ou entendem, ou estudaram, têm mais conhecimento do que eu. O que é isso, né? Não só o que é o luto em si, porque a gente tá vendo, mas o que é o luto no seio familiar de pessoas que conseguem superar, porque não tem a mesma ligação que a mãe tem com seu filho. A mãe, o pai, enfim, vó, sabe? E eu queria tanto que as pessoas não falassem assim, né? Para quem perdeu um filho, vamos virar essa página.
Não tem, vamos virar essa página. É uma página eterna. Agora, para quem perdeu alguém, a gente que tem fé, crê em Deus, né? A gente sabe que o maior conforto tá nisso, né? Saber que esse filho pode ter ressuscitado já em Cristo, né? A gente vive aqui, nós que somos cristãos, nós vivemos nessa terra esperando o reino do céu, esperando essa vida eterna junto de Jesus. Então, se eu imagino que esse filho que foi embora, ele já está lá, então eu consigo me organizar melhor aqui, nesse tempo, nesse intervalo em que eu ainda vou estar aqui, antes de reencontrá-lo lá. E esse reencontro lá, pra gente que é cristão, é uma certeza. Assim como eu sei que vou me encontrar com Jesus, eu sei que vou encontrar meu pai. Eu tenho essa certeza. Hoje, depois de 25 anos que eu perdi meu pai, esse pensamento para mim, ele tá muito mais claro, tá muito mais forte. Mas para uma mãe que perdeu o filho há 1 ano, por exemplo, ouvir de alguém dizer: olha, já faz 1 ano que seu filho morreu, vamos tocar essa vida? Olha, eu acho que a melhor coisa que a gente faz é rezar por essa pessoa. Ela tá perturbada completamente, sabe? Porque não existe já faz 1 ano. Só faz 1 ano. Eu acredito sim que tem as fases do luto, que são fases que emocionalmente, psicologicamente, a gente vai passando, né, por elas e se organizando a vida a partir daquela perda. Mas será que a gente vai sorrir do mesmo jeito que a gente sorria antes? Será que a gente vai achar graça nas mesmas coisas que a gente achava graça antes? Será que a gente vai se divertir, se vestir, se olhar para as pessoas, encarar a vida da mesma forma que antes? E o quanto que essa mudança nas nossas atitudes e no nosso comportamento pós uma perda pode incomodar as pessoas. E o quanto essa tristeza, essa angústia, essa dor podem ser confundidas com depressão. E as pessoas falarem assim: ó, ela tá muito triste. Isso aí é depressão. Não, gente, isso é luto. Isso é tristeza. Isso é saudade. Isso é angústia. É dor da perda. É diferente de depressão. Eu acho até que a depressão, ela pode estar ali, ela pode ser um risco, sim, para quem vive o luto e, né, ou passa mal por essas fases, ou não passa, ou, enfim, eu acredito sim que a depressão pode, em algum momento, se abater sobre a pessoa que vive em luto. Mas nem sempre é isso. Acho que raramente. Eu acho que a gente vê a pessoa que perdeu alguém, mas ela acorda cedo, ela trabalha, ela cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, tem responsabilidade com a sua própria saúde, tem fé, busca a fé, busca fortalecer a fé. Essa pessoa não tem depressão, essa pessoa está triste, essa pessoa está angustiada, ela está com dor, a dor da perda, mas ela não está com depressão. Eu acho que a depressão também é outra coisa, é um diagnóstico para um profissional dar, né? Não é para gente da família ou amigos e pessoas leigas. Eu acho que a depressão é algo que deve ser diagnosticado por um profissional, né? Especialista nisso.
né? Aí a gente ouve também isso aí, ó, ela tem que ir num psicólogo. Ah, ela precisa passar no médico, ela não tá bem. É claro que ela não tá bem. Você já viu a pessoa que tá bem? A pessoa que perdeu alguém tá bem? Então, assim, não sei, é um desabafo aqui, sabe? Eu quero jogar pra internet mesmo, jogar pro universo esse desabafo, porque eu também não sei se eu tô agindo direito com ela, entendeu? Eu não sei se eu tô fazendo certo. Às vezes eu acho que eu tô fazendo pouco ou errado. Será que quem tá exigindo dela essa superação é que tá certo? Ou será que eu que tô acolhendo e tentando às vezes desviar o foco, sabe? Vamos falar de outra coisa, vamos dar umas risadas, vamos beber um vinho, vamos, né, sair, passear, uma praia, enfim, né? Vamos sorrir. Eu acho que a pessoa tá em luto, mas eu que faço parte da vida dela, qual é o meu papel? Eu acredito que meu papel seja tirar ela um pouquinho, que seja durante um período que for, desse luto, sabe? Então, assim, fazê-la rir, vamos passear, vamos comer, vamos fazer alguma coisa junto, sabe? Porque ela tá fazendo isso, ela vai viver com alegria grandes momentos, ela vai ter grandes momentos de alegria. Mas também assim, a nossa vida não é feliz. Ah, eu sou feliz. Não, eu sou feliz no meu trabalho, mas eu posso não ser feliz em alguma outra coisa. Eu tô feliz aqui, fazendo isso, né? Fazendo meu vídeo. Tô feliz, sim. Mesmo falando um assunto difícil. Mas tô feliz, eu gosto. Mas daqui a pouco, a hora que eu desligar o vídeo, pode acontecer alguma coisa que eu não vou estar tão feliz assim. Então, eu acho que a felicidade, ela tem um foco, ela é pontuada, tem momentos de muita alegria, tem momentos de tristeza, então eu acho que quem vive o luto também passa pela mesma coisa. Olha, durante o dia você vai ter momentos de alegria, de orgulho, satisfação, assim como você vai ter fome, sono, sede, enfim, você vai namorar, você vai fazer várias coisas e você vai ter o teu momento de angústia, você vai ter o teu momento de tristeza, você vai ter o teu momento de choro, né? Agora, se esse momento de choro, né? Porque às vezes quem tá em luto, e não é só quem tá em luto, em qualquer circunstância da vida, às vezes a gente precisa chorar, né? Chorar. Eu, por exemplo, vou na missa, eu choro. Ah, a pessoa deve olhar pra mim e falar assim, gente, essa coitada, ou ela deve ter muito pecado, ou muito problema, ou os dois. Às vezes, gente, bom, pecado e problema todo mundo tem, né? Mas às vezes, não é por isso que eu tô chorando. Mas eu tô chorando por outra coisa. Mas é outro assunto. Mas às vezes a gente precisa chorar. Agora, quem tá em luto, às vezes, ela procura chorar sozinha no cantinho dela, dentro de casa, tal, mas e se em alguma circunstância, né, tipo, numa festa, alguma coisa assim, só que lembrou da pessoa que morreu, lembrou ali, vê um negócio, meu Deus, corre, vai chorar, vai chorar, vai chorar. Aí quem tá perto fala, por que ela tá chorando? Mas tá lembrando o filho que morreu agora aqui? Então, assim, quem tá errado? É ela que tá chorando ou quem tá reparando e julgando? Então, ó, eu quero, sabe, de verdade, conversar com uma pessoa que me fale sobre isso aqui que eu falei agora. Há uma outra coisa que eu quero falar. Que quem tá em luto, às vezes, posta muito na internet, stories do Instagram, Facebook, enfim. Posta muito a pessoa que morreu, com homenagens, com desabafos de saudade, com desabafos da sua dor. E às vezes essas fotos, esses momentos, essas lembranças
que fazem tão bem para a pessoa que está postando, porque é uma forma de se conectar, é uma forma de desabafar, de deixar ali aquela dor, sabe? Tem gente que posta e não vai olhar, mas tem gente que posta e depois vai olhar e vai lembrar e vai ver. E aquilo vai fazer bem, vai acalmar o coração. E aí tem o povo que, mas ó, tá postando toda hora, ai, chato isso, né? Isso aí não faz bem não, viu, pra pessoa? Não faz bem. Olha, isso aí é um negócio meio esquisito. Olha, a última pessoa que veio falar isso pra mim, a minha resposta foi a seguinte. Duas coisas. Primeira delas, é você que paga a internet dela? Tá. Segunda coisa, você quer medir a dor dela? Você quer dizer o que é bom ou não para ela? Então quer dizer que você decidiu, você definiu que ela não deve postar foto da pessoa que morreu porque você acha que não é legal para ela. É isso mesmo? Então assim, ó, tá te incomodando? Não segue mais a pessoa. Não vai ver. Aí você não vai ver. Você não vai ver mais as fotos da pessoa que morreu. Você não vai mais precisar ver o luto daquela pessoa, porque é o luto dela que te incomoda, tá? A gente não sabe lidar com a tristeza do outro. A tristeza do outro é difícil. Então a gente julga, mas tá. Agora você tem uma outra coisa. Se ela tivesse o tempo todo sorrindo, não falando da pessoa que morreu, trabalhando, prosperando, indo em festa, que é o que todo mundo tá esperando que faça, né? Mas se tivesse fazendo, iam falar assim, ó, nossa, pra quem perdeu um filho, hein? Ixi, tá bem felizinha, né? Ai, gente, eu tô sendo muito cruel, eu tô sendo muito venenosa. Porque é isso que eu tô vendo, é isso que eu tô assistindo, sabe? Então, e o pior, eu tô vendo esse julgamento de gente muito próxima, de gente muito entrelaçada, que não devia, que devia ser a primeira pessoa a acolher, dar amor, sabe? A dar um aconchego, entendeu? Mas o ser humano tá lascado, né? O ser humano é um bicho que já nasceu lascado, desde sempre. Mas hoje, com tanto estudo, com tanto conhecimento, né? Com tanta coisa da medicina, psicologia, psiquiatria, cadê a evolução dessa gente? Não dá pra ver, não. Não dá pra ver. Olha, mas é isso, sabe? Agora eu quero ver alguém que converse comigo sobre luto. Eu quero conversar com alguém que me fala assim, ó, Margarete, é assim, ó, onde você tá errada e aonde você tá certa. Pra eu poder também parar de julgar, sabe? As pessoas que julgam, que é isso que eu tô fazendo. Então, se não é bom julgar, eu também não posso ficar julgando, mas... E eu poderia fazer alguma coisa para melhorar essa situação? Também não sei. Então é isso. Se alguém puder me ajudar, me esclarecer, eu agradeço. Porque tem esse negócio, né? A gente sempre acha que a gente tem razão. Então eu tô aqui falando tudo que eu tô falando e eu acho que eu tô certíssima. Mas eu posso não estar, né? Então, eu queria entender. É isso.